Olá, gente. Eu sou a Beatriz de Paulo, Product Designer aqui no Pagar.me. Eu sou a Carla Vieira, Front UI aqui no Pagar.me. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o Design Systems. Sobre o que é, qual é a diferença para um Style Guide, a relevância dele para designers e desenvolvedores, um pouco da metodologia e os primeiros passos para uma empresa que quer começar a adotar um Design System dentro dos seus produtos. Bom, primeiro acho que é importante a gente falar o que é um Design System. Um Design System é uma coleção de elementos gráficos e de código, de interface, reusáveis, sempre alinhada a guidelines de como usar esses elementos. E esses elementos podem ser combinados de diversas formas, sempre seguindo uma consistência para criar novos produtos. E o Design System ele tem o potencial de acelerar a criação de novos produtos e também o potencial de inovação de uma companhia. Mas como? Né? Uma vez que o Design System ele já traz muita coisa já pré-definida, com guias, com definições de como usar, ele acelera o trabalho dos designers e desenvolvedores, ele elimina uma parte muito braçal do trabalho desses profissionais. Né? Então, uma vez que, por exemplo, o designer não está mais preocupado em ter que construir um botão toda vez que ele vai fazer uma aplicação, ele pode pensar na inovação, pode pensar na usabilidade, pode pensar na relevância daquela tela para o produto, para o negócio, pode pensar em fluxos, o desenvolvedor pode pensar em performance, pode pensar na implementação com mais calma. Então, com isso, o design system ele tem o potencial de acelerar o potencial de inovação de uma empresa e tornar o trabalho de designers e desenvolvedores muito mais focado em propósito. E qual é a diferença de um design system para um style guide? Né? Quando a gente sabe que a gente tem um design system, quando a gente não tem ainda um design system dentro da nossa empresa. O Style Guide ele é uma coleção de elementos gráficos e de código que pode ser combinado para gerar interfaces. O Style Guide ele é isso. Então, o Style Guide ele é a semente do que vai vir a ser um Design System. Né? Uma vez que você tem esses elementos regrados, esses elementos visuais, mas não tem uma lógica, uma conexão com o negócio, uma conexão com marca, os resultados não têm uma garantia de que eles vão ser tão consistentes quanto as suas peças. Então, o que constrói e caracteriza um design system é a combinação desses elementos reusáveis de código e de UI e de design com a estrutura lógica que vem por trás dele. E o que vai regrar essa estrutura lógica? É o conhecimento de marca, é o conhecimento de estratégia de negócio, é o conhecimento de propósito, é tom de voz, é como aquela marca quer se mostrar para o mercado por meio de seus produtos, por meio que o usuário vai, como é que o usuário vai conversar com a sua marca quando ele está abrindo seu aplicativo. O design system ele deve guiar isso, ele deve fazer com que todo mundo envolvido na criação de um produto entenda isso muito bem. Então, eu trouxe essa frase aqui da Cris Messina, ex-líder de experiência na Uber, que ela define que um design system ele vai fornecer um mapa centralizado e em constante evolução, isso é muito importante, do território que compreende os produtos de uma marca, com direções para que os times possam explorar novas possibilidades, ou seja, o design system ele não vem para tolher ou substituir o trabalho do designer ou do desenvolvedor, ele vem para tornar o trabalho do design e desenvolvedor muito mais intelectual e focado em propósito, e muito menos implementação braçal, escrever código, desenhar telas. Né? Ele vai ser muito mais focado no propósito do negócio. A relevância disso é que acelera o processo de implementação, com consistência, agilidade e escalabilidade. Ou seja, a gente consegue manter a mesma identidade visual, o mesmo código, otimizando o nosso tempo e padronizando ao máximo o que tínhamos que repetir, aplicando boas práticas de implementação dos produtos e organização de componentes reutilizáveis. Conforme fomos construindo nosso design system aqui da empresa, o Emerald, vimos metodologias como o Atomic Design, que é bastante difundido. E começamos a pensar em design orientado a componentes. Com isso, eu trouxe o exemplo de um botão, e o botão é um elemento muito pequeno da tela, e por isso as pessoas acham que ele é muito fácil de construir, né? Fazer um botão é muito fácil. E vemos que o botão tem várias decisões tem pequenas decisões que têm que ser tomadas, e essas decisões são baseadas no manual de marca, no branding, e essas pequenas decisões a gente chama de design tokens. Os design tokens, eles são basicamente constantes de estilo, e a gente consegue reutilizar esses design tokens em todos os componentes. E
A gente tem uma liberdade muito grande com os tokens para fazer tematização, para fazer modo dark, modo light, fica bem mais fácil. A gente usa como metodologia o Atomic Design, que foi difundido pelo Brad Frost, foi criado pelo Brad Frost, e a gente tem partes muito pequenas da UI, como, por exemplo, um botão, e esse botão, se a gente juntar ele com outro elemento atômico, por exemplo, um input, a gente consegue criar uma molécula de busca. E juntando com outras moléculas, a gente cria o organismo de um header, por exemplo. Então, são partes que a gente consegue montar e finalmente criar uma página, né? Aqui a gente usa template como elemento estrutural da página. Isso acaba trazendo uma consistência para todos os nossos produtos. Isso. E para atingir, né, essa consistência, para efetivamente aplicar essa metodologia que a gente acabou de abordar, a gente chegou em 4 passos iniciais, bem básicos, para uma empresa que quer começar a construir o seu próprio design system. Primeiramente, né, o primeiro passo é conduzir uma espécie de auditoria, né, levantar ali um inventário de design e código a nível de tokens, né, que é aquele nível que a Carla falou das cores, da tipografia, aquelas coisas básicas que vão se reproduzir por todos os elementos. Então, basicamente, é pegar os seus produtos e estudar quantas cores diferentes eu utilizo aqui, quantos tons da minha cor principal eu utilizo nos meus produtos. Será que eu preciso utilizar todos esses? E tentar eliminar o que não foi fundamental ou que foi muito parecido. Por exemplo, se você usa 2 tons de laranja muito parecidos nos seus botões, talvez seja necessário utilizar só um para transmitir uma consistência maior e facilitar a implementação. Então, por fim, chegar nesse inventário reduzido, né, do que é fundamental, ali nos seus fundamentos, né, de cor, tipografia, borda, sombra, tamanho. Então, esse é o meu set inicial, você chegar nesses fundamentos dos seus produtos. E, em terceiro lugar, fazer a mesma coisa com os elementos fechados, né, com os átomos que a Carla citou, com os botões que você vai usar, com os inputs que você está usando, eliminar o que for muito parecido, ou que não tiver uma diferença assim, que seja explicável em termos de propósito, e chegar num conjunto fundamental de elementos básicos para construir uma interface que vai se repetir por todos os seus produtos. E, por fim, definir guidelines de uso, de usabilidade, de implementação no código para cada um desses elementos, para que cada designer, cada desenvolvedor que entre no seu time consiga utilizar aquilo da mesma forma, né, da melhor forma possível. Então, basicamente, a construção e a evolução de um design system nada mais é do que um loop, né, de um circuito ali que você vai passando por todas essas etapas de forma repetida, e assim o design system vai evoluindo e chegando, contemplando cada vez melhor o propósito e a marca daquela empresa por meio dos produtos. Então é isso, gente. Esse é o fim desse programa Talk sobre Design System. A gente queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilhar com todo mundo que vocês acham que pode achar legal esse tema, e dar uma olhada também nas vagas, que a gente está aberto aqui no Pagar, e o link vai estar na descrição. Obrigada.